assunto polêmico, ultra polêmico aqui na mesa hoje. Então a gente vai tratar do que? Bicromato, emulsão bicromato e emulsão diazo. Aqui na sacolaria eu costumo utilizar muito essa emulsão aqui, uma emulsão diazo, é a Decafilme SR da marca HB. Uma emulsão muito bacana, muito boa, muito sensível a detalhes. Só que para você trabalhar com ela, você precisa ter uma lâmpada muito rica em raios UV. Uma lâmpada rica em raios UV seria o que? Uma HQA 400 watts, uma HQA 1000 watts ou acima delas, ok? Dizem que a lâmpada HQI 400 watts grava essas emulsões também muito bem. Eu nunca testei. Se você quiser conferir, eu acho que vale a pena, porque a lâmpada HQI de 400 watts ela tem um preço muito legal. Uma coisa muito interessante a respeito dessas lâmpadas HQA é que, por exemplo, a minha é de 1000 watts e eu já tive aqui uma lâmpada HQA de 400 watts. A lâmpada de 400 watts ela gastava a metade do tempo de exposição que a de 1000 watts gasta. É muito louco, mas é verdade. Então, assim, eu continuo usando a de 1000 watts porque já é a lâmpada que está lá, mas eu pretendo trocar essa lâmpada HQA por lâmpadas de LED em breve. Não vai ser agora muito rápido, apesar de eu até já ter ali alguns LED UV, mas eu tô meio sem tempo de mexer com isso, eu tenho que adaptar lá e tal, e vai demorar um pouquinho aí. Então, enquanto a minha lâmpada HQA de 1000 watts, velha pra caramba inclusive, estiver funcionando, eu tô usando ela. Então, eu quero comentar com você aqui hoje uma coisa que aconteceu comigo, justamente pela minha lâmpada estar cansada, uma lâmpada que já está com muitos anos de uso, uma lâmpada então velha, né? Então o que acontece? Essa emulsão Decafilme SR aqui, a base de diazo, ela requer o diazo H, que é o diazo de 5 gramas. Porém, com um potinho apenas de diazo 5 gramas, ela estava ficando fraca na minha gravação. Então o que eu passei a fazer? Eu passei a colocar 2 potes de diazo. Porque aí o que eu teria que fazer? Ou eu fazia isso ou eu trocava a lâmpada. Uma lâmpada HQA de 1000 watts hoje, ela deve custar mais ou menos uns R$ 800. Nem todo dia a gente tem R$ 800 para investir numa lâmpada, né? Então o que ficou mais fácil? Eu dobrar a quantidade de sensibilizante. Então eu passei a trabalhar com essa mesma emulsão, a mesma lâmpada, porém com 2 potinhos de sensibilizante diazo. Nesse movimento aí, nessa manobra, o que acontece? Como você dobra a quantidade de diazo, a quantidade de sensibilizante, é óbvio que a vida útil da emulsão, quando ela está em, como se diz, como é que fala aquele negócio lá, quando o negócio está em stand-by? Quando ela está em stand-by, quer dizer, quando você não está utilizando, então ela vai durar menos. A durabilidade normal dela, difícil essas palavras, né? Durabilidade, fica enrolando a língua, ainda mais agora que eu acordei agora mesmo. Então é o seguinte, com um diazo apenas, a durabilidade dessa emulsão é em torno de 6 meses, você colocando ela na geladeira e tal. Aqui eu não coloco na geladeira, eu vou usando e tal, e tranquilo, não dá problema não. Inclusive é o seguinte, quando você coloca ela na geladeira, ela meio que fica muito viscosa, ela fica muito grossa. Então dá um pouquinho de trabalho para passar essa emulsão se ela ficar na geladeira, se você não tiver uma calha muito boa. A minha calha aqui, ela é uma calhazinha bem chinfrinha. Deixa eu pegar um aqui. Eu tenho essa pequenininha aqui, ó.
que eu uso só para retirar a tinta da tela quando eu termino o trabalho. Então, mas é o mesmo modelo de calha, a diferença é que é maior. Então, se você for passar uma emulsão muito viscosa na sua tela com esse modelo de calha aqui, tu vai sofrer, meu jovem. Vai sofrer muito, porque essa calha, ela não te dá muita firmeza no manuseio. Então, a sua emulsão, ela, se tiver grossa demais, e quando você coloca na geladeira ela engrossa bastante, o que vai acontecer? Vai ficar com mais emulsão de um lado do que do outro e vai dar BO. Então, por isso que eu não coloco a emulsão na geladeira, essa aqui. Não posso colocar essa emulsão na geladeira, porque a minha calha não é uma calha profissional. Inclusive agora eu apelei, eu vou comprar uma calha de gente grande, porque não tá dando mais não, essas calhazinhas aqui. É complicado isso, né? A gente que mora em cidade pequena, a gente tem muito isso. Você não encontra os equipamentos adequados para você trabalhar. Então, eu compro aqui na cidade vizinha, em Uberlândia, uma cidade maior, das cidades que tem aqui perto é a maior. Então eu compro em Uberlândia e lá o cara só tem dessa. Então a gente compra dessa. Mas eu vou comprar nesses sites aí na internet, nessas lojas maiores em Belo Horizonte, em São Paulo e tal. Vou comprar uma calha do modelo da HB. Ela é uma calha mais reforçada, com um alumínio mais grosso, que ela aguenta você colocar mais força nela e ela não deixa derramar emulsão nos cantinhos aqui, ó, porque essa aqui, o cantinho dela aqui é rebaixado, então passa muita emulsão. As calhas da HB não são assim, então ela não passa emulsão nos cantos, então são bem melhores. Então é isso daí. Então por isso, pelo modelo da minha calha ser meio que meia boca, eu não utilizo colocar essa emulsão aqui na geladeira, ok? Porque ela vai engrossar a viscosidade, então ela vai ficar complicado passar na minha tela. E aí o que ocorreu aqui? Eu já falei que eu coloquei 2 diazo, e com um diazo só, você colocando ela na geladeira normal, ela dura 6 meses de prazo de vida útil dessa emulsão. Em stand-by é de 6 meses, ok? Decafilme SR. Porém aqui, como hoje eu falei que minha lâmpada tá velha e fraca, então eu coloco 2 potinhos de diazo. Nessa manobra de usar 2 potinhos de diazo, ela cai a vida útil dela para 3 meses em stand-by. Essa emulsão, ela tá custando hoje R$50 o pote de 1 kg, 900 ml. Porém, a facada é que o diazo dela, o H, ele custa R$30 aqui na loja onde eu compro em Uberlândia. Então, para eu ter de novo essa emulsão, para usar ela durante 3 meses, aliás, eu preciso consumir ela antes dos 3 meses, senão ela vai vencer. Porque para ela funcionar na minha lâmpada, eu vou ter que colocar 2 diazos. Então, eu achei R$110 pesado, ok? Ao passo que essa emulsão aqui, Gênesis bicromato, custou R$40. Então, as duas emulsões são muito boas, elas revelam grande quantidade de detalhes, tem uma definição muito legal, então eu não vejo por que eu não estar utilizando a emulsão de bicromato. Esse assunto é polêmico porque a galera fala aí, esses pessoais aí, essa turminha mais nova, fala que bicromato prejudica o lençol freático, não sei o que, e um monte de treta aí. Então, não dá tanto BO assim não. O negócio é o seguinte, você não pode comer, né? Passar no rosto, lambuzar o corpo tudo com isso, então eu acho que aí tá forçando um pouco a amizade, então você tá procurando problema.
eu acho que até a outra, se você fizer esse tipo de coisa, vai te fazer mal. Então é o seguinte, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, usar luva, usar óculos de proteção, sei lá, para você se proteger um pouco para não cair em você. Porém, do jeito que eu faço aqui, eu nem EPI não uso, porque eu já tenho costume e eu vou inclusive preparar essa emulsão roxinha da Gênesis aqui agora para você ver como que é. Olha só, aqui eu utilizo essa balancinha, na época eu paguei R$ 50, mas aí na internet tem dessas balanças mais baratas. Então eu vou, ligar a balança, abrir o meu pote, pôr aqui na balança, tara. Agora eu vou abrir o sensibilizante, que tá duro, inclusive. Ele vem lacrado, desse jeito aqui. Então como que eu faço? Eu pego uma chave de fenda aqui e faço só um furinho no cantinho aqui, porque eu vou usar esse negócio aqui para dosar a quantidade de sensibilizante que eu vou colocar lá. Então agora eu vou abrir isso aqui. Que é bem durinho. Então já tarei. E agora eu vou colocar aqui, eu vou fazer 200 gramas de emulsão, porque eu tenho umas 4 ou 5 telas para gravar. Então, tá bom? 200. Aqui eu vou fazer isso daqui, Tem aqui uma estopinha para limpar. Então, aqui na minha balança ficou com 218 gramas. Agora eu vou adicionar 10% de sensibilizante. 200 gramas, 10% são 20 gramas. Eu vou colocar 22 gramas desse negócio aqui, porque foi 218. Vou nem calcular tão assim ao pé da letra não. Mas agora olha que legal. Você vira ele aqui, você vai apertando ele aqui, e ele vai adicionando. Então aqui, como tava 218, quando der 218, vamos considerar 220, mais 10%, vai dar o que? 20 gramas, né? Então quando der 238, 239, eu vou parar de adicionar o sensibilizante. Só ir apertando ele vai pingando, 237, 238. Então, você pode ver que eu não fiz bagunça, não tem risco nenhum desse negócio entrar em contato com a sua pele ao ponto de fazer mal à sua saúde e etc. Então agora, nós temos aqui a emulsão. Inclusive aqui agora, como eu estou envolvido, gravando vídeo e tal, eu dei uma pequena mancada. Eu tinha que ter, assim que eu coloquei a emulsão no pote, era só eu ter apertado a tara, que eu sabia quantos gramas de sensibilizante que eu tinha que colocar, sem eu precisar fazer conta demais, sem confundir a cabeça. Mas como eu esqueci de tarar a balança, então eu tive que fazer uma matemáticazinha aqui desnecessária. Era só ter tarado a balança e não teria questão de cálculo, ok? Então agora eu vou... Uma das desvantagens desse tipo de emulsão aqui, a base bicromato, é o seguinte, que para preparar ela, toda vez que você for usar, você vai preparar. Porém, você consegue ter ali uma certa economia, porque você vai preparar somente a quantidade que vai usar no dia, ok? Porém, eu
essa emulsão aqui sim eu coloco na geladeira, porque se eu colocar ela na geladeira, eu consigo usar ela durante uns 10 a 15 dias, ok? Isso eu falo porque eu já usei muito essa emulsão aqui no passado e é uma emulsão da hora mesmo, apesar de a turminha mais nova aí que ensina na internet falar muita bobagem dessa emulsão, falar que causa câncer, que não sei o que, eu acho que até causa câncer mesmo, se você comer esse negócio, né? Mas olha aqui que lindo, não deixei entrar em contato com a minha pele, o sensibilizante na verdade, né? A emulsão até entrou em contato com a minha pele, porque quando eu terminei aqui, eu limpei a borda do frasco e voltei o excesso que sobrou para dentro do frasco. Então aqui, ó, voltando a falar da desvantagem dessa emulsão. A desvantagem dela é que você vai preparar ela em menor quantidade, em pequenas doses. Hoje, por exemplo, eu preparei 200 gramas para eu usar aqui hoje. E vai sobrar, então eu vou colocar na geladeira e vou continuar usando em outros dias, outras gravações. Então eu misturei, né? Voltando a falar da desvantagem. A desvantagem é que nessa manobra de você ter que preparar menos, ter que preparar só o dia que você vai usar. Agora, por exemplo, aqui eu preparei e eu vou ter que deixar ela descansando um pouquinho para poder sumir as bolhas de ar. Porque quando você vai misturando, ela forma umas bolinhas. E se você pegar ela agora, que eu acabei de preparar, e for para a tela aplicar ela, você vai ver que a sua tela vai ficar com as bolinhas e tal. É justamente por causa do ar da bolha que vai dar aquelas chamado olho de peixe e tal. Então, por isso que é bom você preparar a emulsão, deixar ela descansando aqui mais ou menos uns 30 minutos, 20 minutos para sumir essa bolhazinha aqui, ó. Depois eu vou chegar a câmera aqui perto para você ver que tem umas bolhas devido ao misturar da emulsão. Em contrapartida, essa emulsão de azo você pode sensibilizar o pote todo. Você podendo sensibilizar o pote todo, não tem esse negócio de ter que esperar descansar toda vez que você misturar. Uma vez que você mistura todo esse pote, você vai aguardar tipo ali uns 30, 40 minutos também para poder sair o ar, mas aí depois você não precisa desse tempo mais. Você pode passar a emulsão na tela na hora que você quiser, não tem essa questão de mistura, espera sair o ar e tal. Então essa emulsão de azo tem essa vantagem, uma das vantagens da emulsão de azo é essa. A desvantagem é o preço, que ela é bem mais cara. Aqui no caso, tratando dessas duas aqui, a de azo ela tá saindo mais do dobro, né? Porque ela vai ficar... Se eu fosse usar ela normal, eu ia pagar 50 da emulsão e 30 do sensibilizante de azo, então ia ser 80. Aqui, nessa aqui eu paguei 42, então pode colocar que é o dobro para uso normal. O meu uso não é normal, porque eu coloco 2 de azo, então em vez dela durar 6 meses, ela dura só em torno de uns 3 meses, então ela vai se deteriorar, ela vai, como se diz, aumentar muito a viscosidade, ela começa a endurecer e aí você não consegue manusear. Quando você passa ela na tela, ela fica com uma espécie de... não é bolha, é como se fosse... é porque tem emulsão demais ali. Então é bem complicado trabalhar com ela com a viscosidade muito alta devido a quantidade elevada de sensibilizante. Então você pode usar. Talvez você quer fazer um teste aí na sua estamparia, você pode pegar lá uma emulsão SR dessa, colocar os 2 de azo, você vai dobrar o tempo de velocidade da sua gravação. Por exemplo, se hoje você grava a sua tela com 5 minutos,
Se você colocar 2 de azo, é fatal, você pode deixar metade do tempo, porque ela vai gravar mais rápido, ok? A desvantagem é que você vai ter um menor tempo de vida útil da sua emulsão de azo em stand-by. Então, em vez dela durar 6 meses, agora ela vai durar só 3 meses. E para você gravar uma emulsão de azo, você tem que ter uma lâmpada massa, uma lâmpada HQA de 400, uma lâmpada HQA de 1000 ou os famosos UV LED, ok? Já a emulsão bicromato, essa roxinha da Genesis aqui, tem a verde também para pintar tinta base água. Ela é uma emulsão que basicamente toda e qualquer lâmpada grava. Então você grava ela com a lâmpada halógena, você grava ela com lâmpada fluorescente, você grava com lâmpada LED, você grava no sol. Inclusive eu estou devendo aqui no canal uma estratégia para gravar a tela no sol com qualidade. E agora esse vídeo sai, viu pessoal? Eu vou fazer uma série de vídeos bacana aí para quem está começando na serigrafia. Pode aguardar aí que vai sair muitos vídeos legais aí para essa turma que está começando. Então agora, por que eu arrumei tempo para fazer esses vídeos? Porque agora eu estou fazendo uma adaptação aqui na minha estufa de secagem, então eu vou desmontar tudo e nós vamos melhorar a produtividade da estamparia. Antes, com a minha estamparia do jeito que ela era antes, eu estava pintando aqui 500 sacolas por hora e secando na hora. Então pintava, secava na estufa na hora, inclusive essa estrutura aqui embaixo é uma parte da estrutura da minha secadora de sacola. Então agora nós vamos fazer um upgrade nessa secadora para ela me dar uma produtividade em torno de 1000 sacolas por hora secadas na hora, ok? E então aqui agora eu estou usando essa estrutura normal que eu estou pintando na máquina mesmo, mas eu estou fazendo a secagem da tela no carrinho metálico, que é aquele secador que levanta todas as grades e tal. Você enche a primeira grade, baixa de cima, enche a segunda grade. É bem comum nas serigrafias por aí afora. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando o meu secador aqui, que eu coloquei umas chapas de PVC sobre cada grade. Por quê? Porque quando eu vou pintar sacola, alça, camiseta, a alça da sacola é fininha, porque ela parece uma tirinha assim, e a grade as bandejas da secadora, ela é de grade, então ela tem uns espaços grandes entre um ferrinho e outro, e a alça da sacola de cima caía e estragava a tinta na sacola que está por baixo, na grade de baixo, porque você vai descendo as grades, né? Então vem muita sacola por cima, então estava acontecendo de borrar. Daí eu comprei essas chapas de PVC e coloquei na minha secadora para evitar esse problema, ok? Então depois eu vou pegar a câmera, eu vou filmar aqui a grade para você ver como que ficou a minha grade com as chapas de PVC. Na verdade eu usei chapa de PS, que é o poliestireno, que foi mais barato um pouco, mas resolveu o meu problema total. Tem gente que coloca papel craft, papel de embalar pão, que é mais barato. Eu preferi colocar um negócio melhor, que é para durar muito tempo e eu não ter que ficar trocando isso. Então por enquanto é só isso que eu queria compartilhar com você, a questão da emulsão de azo e emulsão bicromato. E tem uma coisa que eu não falei. Eu vou fazer uma estufa para armazenar as minhas telas. Depois que eu tiver com essa estufa normal, então eu voltarei a usar a emulsão de azo. Por quê? Porque a emulsão de azo, além de você preparar o pote todo, entre aspas, eu também vou trocar a minha lâmpada, tá? Porque com a lâmpada do jeito que tá, não tem condições usar essa emulsão aqui com 2 bicromato, porque
como é que chama? 2 de asa, porque tá ficando muito caro. Então eu vou ter que trocar essa lâmpada mesmo. Então, quando eu tiver com a estufa, eu vou voltar a usar a emulsão de azo. Por quê? Porque eu vou poder preparar várias telas, já deixar dentro da estufa secando tudo certinho, porque aí vai agilizar o meu processo. Eu vou procurar manter sempre em torno de umas 20 telas emulsionadas secas dentro da estufa. Porque quando chegar o serviço, entrou a ordem de serviço no meu site, o cliente entrou lá, comprou, eu já vou baixar, tirar a arte, fazer o vegetal, já pego a tela dentro da estufa, gravação, então vai acelerar muito o meu processo. Porque hoje, como que é que prepara a emulsão, pega a tela, emulsiona, seca, grava, revela. Então eu vou pular um pedaço dessa etapa. Simplesmente eu vou pegar a tela na estufa, colocar o fotolito, gravar e revelar. Então fica muito mais rápido e eu aconselho você a fazer isso. Eu ainda não fiz por questão de tempo, eu até já tenho aqui o negócio para fazer estufa, mas o negócio aqui é muito corrido. E eu aconselho você ter uma estufa, ter uma lâmpada bacana, ter uma emulsão de azo, porque é mais produtividade. Na minha circunstância atual, eu vou fazer na emulsão de bicromato mesmo, porque eu não vou trocar a minha lâmpada agora, a minha estufa ainda não está pronta e etc e tal. Então, bora de bicromato mesmo, que funciona, é legal. Se você preparar ela do jeito que eu fiz aqui, você viu que não tem perigo, não tem contato na pele, não tem probabilidade nenhuma de fazer mal à sua saúde, ok? Então, por enquanto é só isso aí mesmo e eu espero que você tenha muito sucesso aí na sua serigrafia. Até a próxima!